de uma ação missionária. E hoje nós somos, agentes missionários aqui em Emambai. Hoje eu confesso que foi um desafio muito grande preparar essa ministração, preparar esse momento. Depois do que a gente tem visto nos últimos dias aqui na IBC, as crianças deixaram a pedrinha para você tirar. Depois do que a gente tem visto esses últimos, acontecimentos aqui na IBC, o Espírito Santo de Deus falando de forma tão poderosa. Domingo passado, o relatório do pastor Aldair, chegando do Chile, trazendo lá, as suas histórias, seus contos alegres daquilo que Deus fez ali no Chile, na vida deles, e como a Igreja Batista Central chegou lá no Chile. Na quarta-feira, o culto rosa, veio pouco homem, porque tem um monte de gente que falou assim: pastor, eu pensei que era só para as mulheres. Não, cara, o culto é rosa, os meninos que usam rosa também podem vir. Quase que eu não vim, mas eu não precisei usar rosa, eu coloquei um laranja, que é o laranja da IBC, e Deus falou poderosamente aqui na quarta-feira, através da vida da irmã Michele, nossa mais nova preletora internacional aí, logo, logo estaremos tendo notícias do lado de lá. Mas hoje a gente quer concluir, essa semana, já iniciar outra com esse tema. E depois, no final, que eu terminei de preparar a mensagem, falei assim, que nem era esse título, mas deixa isso aí. Encontrando socorro em Deus. Onde você tem buscado socorro? Onde você tem encontrado o seu socorro? Onde você tem buscado socorro? Quero compartilhar com vocês essa palavra que Deus coloca no meu coração. E o texto que nós vamos usar é um texto de Êxodo, capítulo 17, a partir do versículo 1. Como está aqui no texto, não vai aparecer lá o texto bíblico, já está no slide, mas o texto é o livro de Êxodo. Êxodo é a saída do povo de Israel depois do cativeiro do Egito. São 400 anos servindo ao faraó, e esse povo agora vai sair daquele tempo de servidão, daquele lugar de servidão, e eles vão passar por um período no deserto. E eu quero dizer para você que esse período no deserto a gente aprende muita coisa. Eu já preguei essa ministração há muitos anos atrás, mas quando eu olhei ela hoje, a gente teve que acrescentar algumas coisas e algumas lições que a gente vai tirar para a nossa vida. Algumas lições que a gente precisa tirar para a nossa história, daquilo que o povo de Israel viveu, daquilo que o povo de Israel errou, e que nós, eu e você, não precisamos cometer os mesmos erros hoje. Nós não precisamos cometer as mesmas falhas hoje. A gente pode fazer diferente, a gente pode fazer a diferença. Eu quero convidar você a prestar atenção nesse texto. São poucos versículos, mas a palavra de Deus diz assim: toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim, fazendo as suas paradas, segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim, mas ali não havia água para o povo beber. Então o povo discutiu com Moisés e disse: dê-nos água para beber. Moisés respondeu: por que vocês estão discutindo comigo? Por que estão tentando o Senhor? Mas ali o povo estava com sede de água e murmurou contra Moisés, dizendo: por que você nos tirou do Egito para nos matar de sede, a nós e aos nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então Moisés clamou ao Senhor: que farei com este povo? Daqui a pouco vão me apedrejar. E o Senhor respondeu: passe diante do povo, leve com você alguns anciãos de Israel, leve também o bordão com que você feriu o rio Nilo e siga em frente. Ali estarei adiante de você, sobre a rocha em Horebe. Bata na rocha e dela sairá água e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel, e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da discussão dos filhos de Israel, e porque tentaram o Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Feche teus olhos mais uma vez. Papai, obrigado por esse culto tão abençoado, esses louvores que já encheram o nosso coração da alegria da Tua presença, Pai. E eu peço ao Senhor que agora, nessa breve ministração, nós possamos absorver ainda mais de Ti, conhecer mais do Senhor, entender mais ainda da Tua vontade, compreender o plano do Senhor para nós,
mudar algumas posturas que sejam necessárias na nossa vida, e que nós possamos, ó Pai amado, crescer nessa noite, em nome de Jesus. Toca e fala nos nossos corações, em nome de Jesus, amém. Queridos, ao iniciar essa ministração, eu quero analisar com você o contexto, algumas situações que estão acontecendo. E nós vamos ter dois lados aqui. Nós vamos ter a ação de Moisés, mediante a reclamação do povo, mediante a situação que ele está passando, esse processo de liderança, esse processo de transformação que esse povo está vivendo. Mas nós vamos analisar, antes de nós chegarmos na ação de Moisés, nas atitudes que Deus pede a Moisés, eu quero analisar com você esse povo. Moisés, enquanto caminhava com o povo de Israel pelo deserto, é pressionado pelos israelitas a desprover água. Eles chegam a questionar a presença de Deus no êxodo do Egito. Moisés fala com Deus e recebe orientações sobre como proceder. E ao obedecer ao Senhor, Moisés encontra socorro em Deus para si e para o povo. Mas vamos analisar e vamos olhar que povo é esse. Primeira coisa que vamos aprender: um povo que só olhava as circunstâncias. Observe o texto do primeiro versículo de Êxodo 17, diz: toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim, pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acampou em Refidim, e não havia ali água para beber. O que o povo olhou? Não tinha água. Mas o que vai acontecer aqui, que a gente precisa aprender? O povo saiu do Egito, e eles fizeram aproximadamente, ou quase que exatamente, 42 paradas. Eles acamparam 42 vezes até chegar a Canaã, até chegar à terra prometida. Houve 41 paradas ordenadas por Deus. Essa parada em Refidim não era a primeira parada deles. Na verdade, a gente está falando da 11ª parada, é a 11ª vez que eles vão montar acampamento. E antes deles chegarem aí, onde eles estavam lá em Mara, onde as águas eram amargas. Eles chegaram lá, tinha água, mas quando eles foram beber água, as águas eram amargas. E o que eles fazem? Eles vão lá em cima de Moisés: você trouxe a gente para cá, você quer que a gente bebe essa água? A gente vai morrer sem água, a gente não tem água, vai morrer. E aí o que Moisés faz? Moisés vai ao Senhor, Moisés ora, Deus mostra para Moisés uma árvore, um galho, um tronco de uma árvore. Ele vai lá, pega aquele tronco da árvore, joga dentro do rio, e as águas se tornam doces, e aquele povo bebeu, e eles saem dali, e vão para um lugar onde havia aquele manancial de águas, que eram águas doces. Eles acampam embaixo das árvores, e com uma fonte de água ao redor deles. Era um povo que eles tinham uma experiência com Deus. Era um povo que estava vendo o que Deus estava fazendo. Mas a cada dificuldade, a cada situação, eles paravam, eles tiravam os olhos do Senhor e começavam a olhar as circunstâncias. Só olhavam as circunstâncias. E das circunstâncias, só saltavam aos olhos deles aquilo que faltava, aquilo que não tem. Você já observou que muitas vezes nas nossas vidas a gente também faz assim? Deus deu saúde, Deus deu uma casa para morar, uma cama para dormir, Deus deu um teto para guardar você, Deus deu um carro para você andar, Deus deu para você um trabalho para você trabalhar, mas para cada uma dessas coisas que eu falei para você, você tem uma reclamação. Minha casa não é a casa que eu queria, não moro na rua que eu queria, o meu trabalho não é o trabalho que eu queria, e não é o salário que eu queria, não é do jeito que eu queria, não está assim, não está legal. E a gente tem sempre um ponto que a gente tem a reclamar. A igreja não é a igreja, não está do jeito que eu queria. E a gente vai sempre estar insatisfeito com alguma coisa, quando a gente tira os olhos do Senhor e começa a olhar só as circunstâncias. Qual era o problema do povo de Israel? O povo que estava saindo do Egito, eles estavam olhando somente as circunstâncias. Eles não avaliaram que por 10 vezes o Senhor estendeu a mão sobre eles. Agora era a 11ª. Eles talvez tivessem que ter a postura assim: vamos ver o que Deus vai fazer agora. Lembra lá que nós pregamos de Abacuque? Abacuque capítulo 2, versículo 1, quando ele diz assim: tomarei posição sobre as muralhas de Jerusalém, e aguardarei para ver o que o meu Senhor dirá, porque certamente Ele dirá alguma coisa. Isso é a visão de quem sabe que Deus está com ele.
Quem sabe que Deus está no seu barco, ele aguarda o que Deus vai fazer. Ele não está preocupado com a circunstância, ele não está preocupado com o momento, ele não está preocupado com a situação que ele está vivendo. Ele está preocupado assim: olha, vamos aguardar e ver o que Deus vai fazer, porque certamente Deus vai fazer alguma coisa. Mas o povo que está olhando só para as circunstâncias, eles não têm essa visão, e eles então perdem o controle e começam a se desesperar. Tem gente que pode experimentar das mais belas maravilhas, sempre estarão reclamando ao se depararem com as situações difíceis da vida, sempre se portarão como pobres coitados, desafortunados, menos favorecidos, sempre se portarão dessa maneira, menos favorecidos, coitadinhos. Nunca criam músculos espirituais para suportar as provações do caminho. Nós precisamos entender que Deus, Ele quer de nós que a gente suporte as lutas do caminho. Na jornada espiritual nós vamos ter travessias que são difíceis de fazer, a grande maioria delas. O próprio Senhor Jesus diz assim: largo e espaçoso é o caminho que leva à perdição, estreito e difícil é o caminho que leva à salvação, escolhei, pois, a porta estreita. Mas a gente quer passar com facilidade, a gente quer as coisas boas da vida, a gente quer a prosperidade, a bênção, a facilidade, o tudo fácil, tudo na mão, tudo pronto. Principalmente a geração que está surgindo aí, não sei se é Y, Z, R, T, P, que eu não sei qual é, mas a geração que a mamãe dá tudo na mão, o papai dá tudo na mão, está todo mundo fazendo tudo, o mundo tem que se ajoelhar para a pessoa passar. E quando encontra as primeiras lutas, quando encontra as primeiras dificuldades, aí quer pular de uma ponte, aí quer pular do prédio, aí quer desistir de tudo, quer abandonar o casamento, quer abandonar a família, quer abandonar a casa, quer abandonar os pais, quer abandonar o emprego. No primeiro problema, nós precisamos olhar com os olhos espirituais. Nós precisamos buscar o entendimento da palavra de Deus, que vai nos dizer: ei, os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem luz, todo o seu corpo terá luz. Mas se os seus olhos forem trevas, todo o seu corpo será trevas. Mas se os seus olhos forem trevas, quão grandes trevas serão. Vamos para a primeira lição, passa aí, olha lá, primeira lição desse texto, você pode ler comigo em alto e bom tom, vamos todos juntos? Pare. Para onde você está olhando, meu irmão? Para onde você está olhando e direcionando o seu caminho? Eu começo a olhar as circunstâncias, começo a olhar a situação à minha volta, eu começo a ver o barco afundando. O Pedro sai do barco, olha para Jesus: mestre, se és tu, faz com que eu vá até o Senhor. E ele sai do barco, ele começa a caminhar. Quando ele tira os olhos de Jesus, ele vê que ele está longe do barco e está longe de Jesus, o mar está revolto. O que ele faz? Mestre, tenha compaixão de mim, porque eu estou perecendo. Começa a afundar. E Jesus olha para ele e fala assim: homem de pequena fé, por que duvidaste? Sabe por que a gente duvida? Porque eu tirei os olhos da cruz e comecei a olhar a circunstância. Eu tirei os olhos do autor e consumador da minha fé e comecei a olhar a situação que eu estou vivendo. Eu comecei a olhar a situação que eu estou passando. E aí a gente começa a olhar a situação que está passando e pensa assim: não tem saída mais para mim, acabou, é o fim. Quantas vezes você já passou por uma situação que você achava que é o fim? Quantas vezes você passou por uma situação que você achava que não dava mais? Que você achava que você não ia ultrapassar, que você não ia sobreviver, que você não ia conseguir passar para o outro lado. E aí, pare de olhar as circunstâncias e comece a olhar para Jesus. É Ele quem alimenta a nossa alma, Ele é o autor e consumador da nossa fé, Ele é a nossa segurança, Ele é a nossa força, é nele que nós conseguimos avançar e vencer. Segunda coisa que a gente vai observar nesse povo: o povo que estava sempre reclamando os seus direitos. A gente pulou lá para o versículo 3. Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito? Para nos matares de sede a nós, aos nossos filhos, ao nosso gado. Apontando o dedo para Moisés, talvez gritando.
A situação não era fácil. O relato de Moisés ao Senhor diz assim: daqui a pouco esse povo vai me apedrejar, eles vão me torturar daqui a pouco. O que eu faço com esse povo? Mas um povo que estava sempre reclamando, precisava que as coisas chegassem às mãos dele, precisava que tudo estivesse bem, e se não está do jeito que eu quero, eu reclamo. Tem coisas que a gente vai ver assim, que tem pessoas que, se ela tem razão, acabou o mundo, você não fala mais nada. Se a pessoa tem razão na reclamação dela, ela vai acabar contigo, vai falar o que ela quer, vai pisar em cima de você, e não importa se ela vai precisar de você depois. Tem gente que é assim. Tem gente que ela pode ter tudo na vida, menos razão. E tem gente que não pode ter dinheiro, né? Porque aí com dinheiro ele acha que tem razão também. Já notaram que é mais fácil reclamar do que agradecer? Se você juntar 2 ou 3 pessoas e começar a falar das coisas boas que você tem vivido, logo ficará entediado e alguém mudará de assunto. Mas se você juntar as mesmas pessoas e começar a reclamar do seu trabalho, da sua casa, da sua sogra, principalmente sogra é bom de reclamar, da sua sogra, do preço das coisas, você terá assunto para horas. Infelizmente, tem gente que encontra mais prazer em reclamar do que em agradecer. Tem gente que está mais disposto a sentar madeira, meter o pau em alguém, vamos falar mal, vamos reclamar, é assim mesmo, está errado, você tem razão, você tem seus direitos, joga tudo, quebra tudo. E a gente vai nessa onda do povão aí, não está do jeito que a gente quer, vamos quebrar tudo, vamos acabar com... Não é o caminho, não é a direção de Deus, não é aquilo que Deus quer para nós. O povo que só reclama, o povo que só acha que tem razão, só acha que tem direito, só acha que tem que ser do meu jeito, tem que ser desse jeito, tem que ser assim. E tem gente que ainda acha o versículo na Bíblia para defender umas atrocidades, uns negócios que não tem para onde ir, a gente fica. E a pessoa acha que ela tem razão e ela vai atropelar tudo e a todos. E a gente precisa compreender a nossa vida em sociedade. Eu já falei para vocês, o meu pai tinha uma frase que ele falava assim: a pior coisa na vida é você depender dos outros. Mas quando eu fui crescendo e fui amadurecendo, fui entendendo a minha vida espiritual, eu vou falar para você, nós vamos depender dos outros. Nós dependemos quando nós nascemos, e quando nós morrermos, nós ainda vamos depender. Nós vamos depender das outras pessoas o tempo todo. Se você morrer, ninguém te colocar dentro da caixa de madeira e jogar dentro do buraco, jogar terra em cima, vai ficar lá fedendo. Se quando você nasceu, papai e mamãe, cadê o pastor Dene? O pastor Dene foi lá no fundo, lá, o pastor Dene estava se esconder lá, né? Eu já estou imaginando já, a Priscila entregando a livinha para ele, vai, troca, né? Vai, troca, ele vai falar assim, eu posso? Né? Vai colocar lá na internet, lá, troca a criança por um celular novo. Aí, vai entregar para ele, troca. Aí aquela fraldinha, né? Quem já passou por isso aí sabe, né? Aquela fraldinha recheada, do primeiro chorinho da criança, né? Primeira mamadinha que deu, já sujou a fraldinha, o papai vai lá trocar. Se o papai não for trocar, a criança vai ficar assada, vai pegar uma enfermidade, vai ter problema. A criança, a Lívia, vai depender integralmente da irmã Priscila e do pastor Dene. Quando ela crescer, ela vai depender da igreja, de nós, para testemunharmos de Jesus para ela. Nós dependemos uns dos outros, então a gente precisa voltar a nossa mente. Quero perguntar para vocês, você já reclamou hoje? Não levanta a mão não. Quem reclamou do almoço? Não estava legal. Reclamei que não achei meu sapato no lugar que estava. Minha blusa não está passada. Né? Já reclamou hoje? Fui no restaurante e a comida estava fria. Eu quero fazer outra pergunta. Você já agradeceu hoje por algo de bom na sua vida? Você já agradeceu hoje? Senhor, obrigado porque eu acordei. Obrigado, Senhor, porque as coisas estão melhorando. Obrigado, Senhor, porque ainda estou passando por dificuldade, mas o Senhor está comigo, o Senhor está no meu coração. Você já agradeceu? Vamos para a segunda lição desse texto, vamos para a segunda lição desse momento aí. Vamos ler comigo, vamos todos juntos? Pare
Às vezes pequenas coisas. Pequenas coisas. Pequenas coisas. Porque se você começar a agradecer pelas pequenas coisas, pelas coisas que muitas vezes passam despercebido pela sua vida, pela saúde, pela sua família, pela sua esposa, pelo seu esposo, pela sua casa. Se você começar a agradecer pelo ar, você começar a agradecer porque você está vivo, depois de 2 anos e meio de uma pandemia que dizimou mais de 500 mil, 600 mil pessoas no Brasil, milhões de pessoas no mundo afora. Comece a agradecer. Comece a agradecer, para de reclamar, para de olhar só as dificuldades, olhar só os problemas. Senhor, obrigado pelo meu trabalho. Está difícil, está complicado, mas eu estou estudando, eu vou melhorar, nós vamos crescer, nós vamos mudar de fase. Comece a agradecer. Vamos, a terceira visão aí, o povo que tentou o Senhor. E a gente volta lá no versículo 2. Então contendeu o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. E Moisés lhe disse: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Isso não é teologia da confissão positiva, tampouco teologia da prosperidade. Mas se vivemos reclamando pelo que não temos, culpando os outros pelo fracasso, pela nossa tristeza, pela nossa dor, nunca chegaremos à maturidade que Deus deseja de nós. E mais, cuidado. Culpar os outros pelos seus problemas pode ser algo grave. Você pode estar tentando ao Senhor. Sabe por quê? Eu vou te explicar por quê. Porque o deserto era um propósito de Deus para os israelitas. Eles tinham que passar pelo deserto. Se você ler Deuteronômio 8:12, ele vai dizer assim: foi eu que fiz vocês passar pelo deserto, foi eu quem deixei vocês passar fome, sede, passar necessidade, para eu ver o que estava no coração de vocês, se vocês me adorariam ou não. Isso significa que o deserto era um propósito de Deus na vida dos israelitas. Agora eu quero perguntar para você: será que o deserto não é um propósito de Deus também na minha e na sua vida, para Deus nos provar? Para Deus alinhar o nosso coração com o coração dEle, para Deus ajustar o nosso caminho. Muitas vezes Deus vai levar a gente para o deserto, para a gente descobrir que a gente estava andando no caminho errado. Mas eu estou indo na igreja, mas eu estou indo ao Senhor, mas eu estou olhando para Deus, mas está fazendo errado. Então a gente precisa às vezes ir ao deserto, a gente precisa às vezes ir lá no vale, para a gente aprender e ter o nosso coração alinhado com Deus. Mas quando a gente começa a colocar a culpa do nosso deserto, o culpado é meu patrão que não aumentou o meu salário, o culpado é a minha esposa, o culpado é meu esposo, o culpado é meu filho, o culpado são os meus pais, o culpado é o pastor, o culpado é a sociedade, o culpado é o presidente, é o governador. A gente sempre tem um culpado para os nossos problemas, para as nossas mazelas, para as nossas dificuldades. Cuidado. Você pode estar tentando ao Senhor e culpando a Ele por algo que você precisa mudar, por algo que você precisa crescer, por algo que precisa amadurecer na sua vida, na sua história. Não adianta você tentar achar culpado. Vamos acelerar, terceira missão. Terceira lição desse texto, vamos todos juntos? Pare. Tem gente que passa a vida toda tentando provar que é forte, tentando provar que é super-herói, tentando provar que resiste, tentando provar que consegue. Você não precisa provar nada para ninguém. Você não precisa provar que você é mais forte do que os outros. Se você vai passar pelo deserto, ou está passando pelo deserto, se você está passando pelas dificuldades, seja humilde. Quebranta o seu coração. O quanto mais cedo o seu coração for quebrantado e você for obediente, humilde para obedecer a voz do Senhor, mais rápido você sai do deserto. Mais rápido você sai do campo da prova. Mais rápido você sai do campo da servidão.
Mais rápido você sai do lugar do sofrimento, da dor, está desconfortável, está doendo. O que eu faço? Eu clamo a Deus, eu olho para o Senhor, eu quebranto o meu coração no Senhor, e eu peço um direcionamento do Senhor para a minha vida. Eu peço um direcionamento do Senhor para nós. Um direcionamento do Pai para a igreja, para a família. Pare de culpar os outros, quebranta o seu coração. O salmista disse, olha, porque a oração de um coração quebrantado, o Senhor não rejeita, um coração contrito, o Senhor não resistirá. Quando a gente quebranta o coração e diz assim, Pai, você vai olhar Daniel ora, e ele fala assim, eu passei tempo orando, confessando o meu pecado e o pecado do meu povo. Neemias vai dizer a mesma coisa. Neemias ora e diz assim, eu orei por 3 dias, jejuei e orei, e confessei diante do Senhor o meu pecado e o pecado do meu povo. O quanto antes você reconhecer que você é falho, que você pecou, que você falhou, o quanto antes você reconhecer que você precisa da graça e da misericórdia de Deus na sua vida para você sair do deserto, o quanto antes isso acontecer, o quanto antes você vai sair do deserto, o mais rápido possível. Mas para de culpar os outros, para de tentar achar culpado, mude o canal, muda a fase, muda o disco, vira e aprenda algo. Cresça com o deserto, desenvolva alguma habilidade no deserto, se envolva com as coisas do Senhor. E esse povo agora vai conhecer a ação do líder levantado por Deus. O líder levantado por Deus, você vai observar que ele não ficou discutindo com a igreja, ele não ficou discutindo com o povo. Moisés, ele fala uma frase, por que vocês estão discutindo comigo? Por que vocês estão tentando ao Senhor? É a frase de Moisés. E Moisés para de ouvir a reclamação, Moisés para de ouvir o povo, e Moisés faz algo que todo líder e todo cristão deve fazer. Moisés diz assim, e clamou Moisés ao Senhor, dizendo, que farei a este povo? Moisés foi aos pés do Senhor encontrar uma solução para o conflito do povo. Ele não usou as técnicas avançadas de liderança, ele não usou a autoridade para silenciar o povo, não bateu o cajado no chão, mandando todo mundo calar a boca, ele não tentou usar a razão, ele simplesmente orou, Senhor, o que faço com esse povo? Senhor, qual a direção do Senhor para esse povo? Senhor, olha, esse povo agora está me ameaçando, daqui a pouco eles vão me apedrejar. Qual é a direção do Senhor? O que faremos agora nesse momento? Sabia que tem muitas situações na nossa vida que a gente resolveria simplesmente com o nosso joelho dobrado ao pé da nossa cama? Sabia que tem muitas situações que a gente resolveria simplesmente indo aos pés da cruz, indo ao altar do Senhor e falando, Senhor, o que o Senhor deseja que eu faça nesse momento? Qual é a vontade do Senhor nesse momento? O que o Senhor tem para a minha vida, o que o Senhor quer para a minha casa nesse momento? Todas as vezes que eu tive dificuldade e que eu não sabia o que fazer, eu lembro da palavra de Josafá, se não me engano, no livro de Números, capítulo 20, versículo 12, que vai dizer assim, Senhor, nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos no Senhor. Nós não sabemos o que fazer daqui a pouco. Moisés não tinha a resposta. Moisés não era super-herói. Moisés não era o super pastor, o super líder, o super cristão, não. Moisés era simplesmente um servo de Deus que ouviu a voz do Senhor. E ouvindo a voz do Senhor, o que ele faz? Ele volta aos pés. Ele volta ao altar. Ele volta lá na sarça ardente, ele volta ao primeiro amor, ao primeiro encontro, ele lembra de quem chamou ele lembra da missão dele, ele lembra do propósito de Deus sobre a vida dele, ele lembra aquilo que o Senhor tem para ele, e ele então vai aos pés do Senhor. Vamos à quarta lição desse texto, vamos lá para a quarta lição desse texto, quarta lição do texto, vamos todos juntos, pare. Ei, você não vai resolver sozinho aquilo que só o Senhor pode fazer.
Nós temos um Deus que responde oração. Nós temos um Deus que quando você clama, quando você dobra o seu joelho e você clama, Ele responde a sua oração. Talvez Ele não vai dizer sempre sim, mas também Ele não vai dizer sempre não. Talvez Ele vai pedir você para esperar. Talvez Ele vai testar a sua fé, vai provar a sua fé no meio do caminho. Mas no final, o melhor de Deus sempre vence, sempre acontece. Clame. Moisés vai aos pés do altar, Moisés vai de novo lá no lugar do encontro, ele clama ao Senhor. A pergunta que eu tenho para você é: como você está resolvendo os seus conflitos internos? Como você está resolvendo os seus questionamentos pessoais? Como você está resolvendo as questões da sua alma? Eu tenho uma pergunta ainda para você: como você está resolvendo as suas crises relacionais? Quando você tem problema no seu trabalho, quando você tem problema às vezes na igreja, quando você tem problema com a sua família, com a sua casa, com algum parente seu, como você está resolvendo? Às vezes a gente quer ter razão, às vezes a gente quer ter as palavras certas na nossa boca, mas a única coisa que a gente precisa é ir ao altar, é ir aos pés da cruz e falar: Jesus, eu não sei como resolver essa questão com esse meu parente, eu não sei como resolver essa questão com a minha esposa, não sei como resolver essa questão com meu esposo, com meu filho, com a minha casa, no meu trabalho, eu não sei, Senhor, eu não sei o que fazer, me ajuda. E o Pai nos atende, o Pai estende a sua mão. Nós não temos que fazer tudo, nós não temos que ser super-heróis, mas nós temos um Deus que responde a nossa oração. E nós vamos agora a algumas atitudes que Deus ordena a Moisés. E a primeira atitude que Deus vai ordenar a Moisés, a gente vai usar bastante esse versículo 5. Você poderia ler comigo somente o que está em vermelho? Vamos todos juntos. Passe. O Senhor respondeu: passe adiante do povo, leve com você alguns anciãos. Leve também um bordão com que você feriu o rio Nilo e siga em frente. Passar à frente do povo significa sair do meio do problema, para não ser pressionado a fazer algo sem pensar. Já viu como está todo mundo te apertando? Você tem que fazer alguma coisa, você tem que dar uma solução, e todo mundo olhando para você, esperando uma resposta, e Deus olha para ele e fala assim: ei, por que você está no meio do problema? Sai do meio do problema, se afasta um pouco. Há momentos na nossa vida que tudo que a gente precisa é cumprir o que está em Mateus capítulo 6. Você precisa entrar dentro do seu quarto, fechar a porta e orar ao seu pai em secreto. E o seu pai, que vai ver a sua oração em secreto, ele te responderá. Não é lá no meio da confusão, não é no meio da gritaria, não é com pressão na sua cabeça, não é todo mundo exigindo uma resposta de você, que você vai conseguir dar a melhor resposta. Você vai conseguir dar a melhor resposta quando você sair do lugar da pressão, sair do lugar do sofrimento, e você ouvir somente a voz do Senhor na sua vida. Você somente ouvir a voz do Pai. Observe, ele vai dizer: o incentivo a não desistir mediante expressões, mas a ir ao encontro do Pai. Muitas vozes podem nos impedir de ouvir a voz do Pai, e a voz do Pai é que importa para nós no momento da crise. A voz do Senhor, quando Moisés sai diante daquele povo, e ele fala assim: Senhor, o que eu devo fazer agora? E Deus fala para ele, o Senhor fala para ele: sai desse meio aí, vai, passa à frente do povo, e Deus vai continuar orientando, vai continuar dirigindo as ações dele, mas ele só consegue ouvir a voz do Senhor quando ele abre o coração e diz assim: Senhor, eu não estou preocupado se o povo vai me apedrejar, eu não estou preocupado se o povo está desesperado, o meu coração está ligado com o Senhor, e eu quero ouvir a tua voz, eu quero saber qual é a direção do Senhor para a minha vida. A gente tem vivido um tempo em que as pessoas têm buscado terapeutas, psicólogos, psiquiatras, têm buscado coaches, orientadores, têm buscado tantas formas de orientação, têm buscado tantos caminhos, quando muitas vezes a gente só precisava ouvir uma voz, a voz de Deus dizendo: filho, é por aqui que eu desejo que você vá, o caminho é esse, a direção é essa. A segunda orientação, a segunda atitude que Deus ordena a Moisés: leve com você alguma das autoridades, leve com você alguns dos anciãos. Sabe o que eram os anciãos? Eram os líderes,
Eram os príncipes, eram aqueles que eles tinham autoridade com o povo. Aquelas pessoas que iam influenciar depois dos outros, iam levar a resposta de Deus, Ele ia levar às outras pessoas. Ele ia então ajudar Moisés. Os anciãos também eram as pessoas que tinham mais experiência. Queridos, como eu gosto de sentar com as pessoas que têm cabelinho branco, que têm mais tempo de ministério do que eu, que têm mais conhecimento em alguma área do que eu. Jean também, gosto de conversar com o Jean. É que a turma ali riu, você, Jean, conversar contigo. Vou conversar depois do culto, Jean. As pessoas que têm experiência, pessoas que têm jornada. Quando nós passamos por lutas, por dificuldades, eu ligo lá para o pastor Elias, com 35 anos de ministério, com uma família formada, com uma caminhada, com uma jornada muito à frente da minha, e eu falo para ele, eu estou passando por isso. Ele diz assim, olha, vem aqui, vamos orar, vamos por esse caminho, vai por essa direção, e a gente encontra o refrigério do Senhor, e a gente encontra a alegria, a gente encontra uma voz de alguém com experiência, que vai nos ajudar a dar um passo com mais segurança. Podemos até errar, mas nós vamos saber que nós não estamos sozinhos, tem alguém segurando a nossa mão. O Senhor olha e fala para Moisés, leva com vocês autoridades, leva com vocês os anciãos, leva com vocês os bons conselheiros. Quem são os seus conselheiros? Você está procurando conselho no YouTube sobre o que fazer na sua vida? Você está procurando conselho no TikTok sobre o que fazer da sua vida? Você está procurando conselho no Google sobre qual é a melhor profissão que você tem que seguir? Você está procurando a esposa no Tinder? Está procurando o esposo lá no site de relacionamento? Ou você está olhando para o Senhor e dizendo assim, ei, eu preciso de anciãos, preciso de pessoas que vão me aconselhar, eu preciso dos pastores da igreja, eu preciso dos líderes, eu preciso dos irmãos. Nós precisamos uns dos outros, para que nós possamos seguir o bom caminho, e ter um direcionamento de Deus para a nossa vida. O Provérbios vai dizer assim, o homem sábio se cerca de conselheiros, porque com bom conselho é mais difícil você errar, é mais difícil você cair, é mais difícil você vacilar. Então tome cuidado. Precisamos de conselheiros, discipuladores e pessoas que dividam a carga conosco, que nos ajudem a ouvir a voz do Pai. Pastor, qual é a prova que eu tenho de que o meu conselheiro é um bom conselheiro? A prova é, ele está te apontando para a cruz, ou ele está te dando um conselho da própria experiência dele, da vida pessoal dele? Ele está te mostrando Jesus, ele está dizendo o que Jesus faria no seu lugar, ou ele está dizendo qual é a última moda, a última técnica do momento? Nós precisamos de pessoas que nos levem ao caminho da cruz. Terceira orientação que o Senhor vai passar. Terceira atitude, a orientação que o Senhor vai passar é: tenha em mãos a vara com a qual você feriu o Nilo. O bordão, ou a vara, é a ferramenta que ele usava para vencer os obstáculos. Também representa a autoridade de Moisés e o cuidado do pastor com as suas ovelhas. Levar o bordão é estar sempre munido com aquilo que o Senhor te deu. O que você tem? A mulher respondeu, só um pouco de azeite numa botija. Respondeu a viúva. E sabe o que o Senhor faz? O Senhor vai te abençoar com o que você tem. O Senhor deu um cajado para Moisés, e era com aquele cajado que ele queria que o Moisés vencesse as dificuldades. O Senhor deu azeite para a viúva, e era com aquele azeite que ela ia vencer as suas dificuldades e as suas lutas. Assim então, a gente vai aprender que não importa se o que você tem é pouco, não importa se o que você tem é insignificante aos olhos dos outros, mas o que você tem, aquilo que Deus te deu, é com isso que você vai vencer as suas lutas, as suas batalhas. Ele diz, leva o bordão, leva o cajado que eu te dei, vai à frente do povo, eu vou estar te esperando lá na frente lá, e lá você vai ver o sinal de Deus, o milagre de Deus na sua vida, mas você precisa estar munido com esse cajado. Precisamos então ainda nesse texto, eu ia colocar um outro subtítulo, mas ia ficar muito extenso, mas o texto final ele diz, siga em frente.
Você pode falar comigo essa frase com muita convicção? Não é assim um seguir em frente, qualquer seguir em frente. Vamos falar um seguir em frente com vontade de seguir em frente? Vamos lá? Siga. Muito bom, deu até vontade de sair andando aqui. Aí, queridos, siga em frente. O Senhor olha para Moisés e fala assim: Moisés, você vai lá, você vai pegar a vara, você vai pegar o cajado que eu te dei, você vai pegar os anciãos, você vai nessa direção e você segue em frente. E sabe o que estava acontecendo enquanto Moisés estava seguindo em frente? Você não vale nada, você é um péssimo líder, você é um péssimo pastor, você trouxe a gente para o deserto, aqui não tem água, a gente vai morrer, a culpa é sua, você não vale nada, você não merece ser líder, você não merece ser pastor, você não é bom no que você faz, você não presta, você não é capaz. Mas sabe qual era a voz que Moisés estava ouvindo? Siga em frente. Fala de novo. Siga em frente, siga em frente. E as pessoas insultando Moisés: você não vale nada, você não é bom no que você faz, você não presta. Mas Moisés estava ouvindo: siga em frente, siga em frente. E se Moisés deixasse de ouvir a voz do alto, ele ia começar a ouvir: você não vale nada, você não presta, você não é bom líder, você não é um bom pastor, você trouxe as ovelhas para morrer, você trouxe as ovelhas para o sacrifício, você é mau pastor. Mas Moisés não deixou de ouvir a voz do Espírito na mente dele: siga em frente. A última orientação: bata na rocha. Parece um negócio inusitado, e não tem lógica eu pegar um pedaço de madeira, que eu não sei dizer que madeira é, não sei dizer que tronco seria, mas não vai ser uma madeira muito forte, porque Moisés tem que carregar ela na mão. Não é uma madeira muito pesada, não é uma madeira muito resistente, porque senão Moisés não ia aguentar carregar um longo caminho. É uma madeira boa porque ela ia aguentar enquanto Moisés estivesse no caminho. Moisés passou 40 anos no deserto, mas não era uma madeira muito pesada. E a ordem do Senhor é: ei, bate na rocha. Você vai pegar aquilo que eu te dei e você vai bater na rocha. Há uma promessa. Bater na rocha é conclamar o impossível mediante a promessa do Senhor. É dar vez ao milagre e esperar confiante. Bater na rocha é ter a convicção de que Deus está no caminho contigo. Senhor, nós pescamos a noite toda e não pegamos nada, mas sob a tua palavra nós lançaremos as redes. Mas sob a tua palavra eu vou bater na rocha de novo. Talvez você esteja batendo na rocha, talvez tenha uma muralha na sua frente de dificuldade, de luta, que você não está conseguindo ultrapassar, não está conseguindo vencer. Talvez as dificuldades estão grandes demais e você está batendo na rocha esperando um milagre. Ou talvez você ainda esteja procurando os anciãos para te acompanhar e você não tenha encontrado ainda. Talvez você esteja apenas segurando o bordão, aguardando a oportunidade. E talvez essa oportunidade tenha chegado hoje na sua vida, de você avançar, de você bater na rocha com fé, com a convicção de que o Senhor vai fazer um milagre, que vai jorrar água da fonte da vida, a água que não cessa, a água que mata toda a sede, a água que sacia de uma vez por todas. Mas para que você consiga alcançar esse socorro, encontrar esse socorro em Deus, você precisa estar como Moisés. Pode passar o próximo. Você precisa estar com a ferramenta certa nas mãos. A ferramenta certa talvez não seja o seu celular, não seja o YouTube, não seja o TikTok, nem o Instagram, mas a ferramenta certa é a palavra de Deus. A ferramenta certa é a Bíblia. O texto bíblico diz: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus.
Porque, pastor, que muitas vezes a gente está batendo na rocha, a gente está com o bordão na mão, a gente está com cajado, a gente está usando tudo, a gente tem fé, mas a gente não está pautado na palavra de Deus. Nós estamos pautando a nossa vida sobre aquilo que a sociedade lança na internet, a última moda, o último momento, a última pregação, a última estrela do momento, o pregador que está fazendo sucesso, a pessoa que está agora levando multidões. É esse que eu vou atrás, mas eu não estou indo atrás daquilo que está à disposição na minha prateleira, a palavra de Deus, as escrituras sagradas, que testificam do amor do Pai, que testificam do poder de Deus. Essa eu não conheço, mas eu preciso os conhecer. Eu preciso buscar essa palavra e colocar ela como uma verdade na minha vida, e dia após dia estar envolvido com a verdade bíblica. Quantos pais colocam a mão na cabeça e perguntam: onde foi que eu errei? Sabe onde foi que você errou? Você não ensinou a palavra de Deus, seu filho. Você não ensinou vivendo. Porque é muito fácil eu falar: filho, vai para a igreja, mas eu preciso ir com ele, preciso mostrar o caminho. Eu preciso mostrar a direção. Instrui um menino no caminho que deve andar. É no caminho, não é o caminho. Você precisa estar com a ferramenta certa na mão, instruído da palavra de Deus, vivendo a palavra de Deus. A Igreja Batista Central, nós temos um hábito de investir na vida devocional de todo membro da igreja. O nosso devocional 2024 já está para chegar. A gente pensa assim: pastor, mas é legal, né? Muito bom ter um devocional. Irmãos, o devocional a gente tem que fazer, o mínimo que faz é 500. A gente usa para evangelismo, mas cada família da igreja recebe um devocional. Sabe para que serve o devocional? Para incentivar você, a sua vida de oração diária. 365 dias de oração tem ali naquele devocional. O devocional, irmãos, é caro, não é barato, mas é um investimento que a igreja está fazendo na sua família. A gente não quer só que você venha para cá, para a igreja, que você bata palma no culto, que você chora no louvor, que você dê seu dízimo. Não é isso que a gente quer. A gente quer que você cresça, que você desenvolva. A gente quer que você tenha intimidade com Deus. A gente quer que você sinta a presença de Deus. Que você sentiu aqui, você precisa sentir na sua casa, no seu quarto, com a porta fechada, a sua experiência com Deus. Você não pode viver da experiência do pastor, você não pode viver da experiência do líder, você não pode viver da experiência da pessoa que está sentada ao seu lado. Deus quer ter uma experiência com você. Deus quer ter um encontro contigo, assim como Ele teve com Moisés, lá dentro daquela caverna no Monte Sinai, onde a sarça pegou fogo, e Moisés chega ali, e Deus se apresenta para ele. Como Deus vai se apresentar para você? Sabe como Deus vai se apresentar para você? Quando você pegar a palavra dele nas mãos e colocar ela no seu coração. Eu já compartilhei aqui, eu estava sentado, todo mundo tinha ido para a igreja, e eu estava aborrecido, chateado com Deus, porque o Senhor permitiu acontecer isso na minha casa. Mas de repente eu abri a palavra, e a palavra falou comigo: mas agora sim diz o Senhor que te criou, Jacó, aquele que te formou, Israel, não temas, eu te remi, eu chamei você pelo teu nome, você é meu. A palavra é a ferramenta que você precisa ter na mão. A palavra é a ferramenta que você vai vencer as suas batalhas. A palavra é a ferramenta que vai fazer você seguir em frente, enquanto está todo mundo gritando que você não é capaz, enquanto está todo mundo gritando que você não pode, quando o mundo está gritando que você não consegue, enquanto o mundo está gritando que você não é bom. A palavra está dizendo para você: siga em frente, siga em frente. A segunda coisa que o Senhor pede a Moisés, que nós vamos aprender: assim como Moisés, você precisa estar na companhia certa, Jesus. O Senhor fala para Moisés: pega os anciãos, a companhia que eu preciso para você agora são aqueles que vão te mostrar um caminho bom, aqueles que vão fazer você ouvir a minha voz. Assim como Moisés, eu e você precisamos das companhias certas. Queridos, nós erramos tanto quando nós dividimos os nossos sonhos com as pessoas erradas. Sabe qual foi o problema de José? José divide o sonho dele com os irmãos que tinham inveja dele. Era família, era da casa dele, mas tinha inveja dele. E José divide o sonho com quem tem inveja. Muitas vezes a gente coloca o nosso sonho na internet. Muitas vezes a gente vai lá no Facebook, lá no WhatsApp, no status do WhatsApp, coloca o nosso sonho lá. E as pessoas que têm inveja se levantam contra o nosso sonho.
Ao invés da gente compartilhar só com as pessoas mais chegadas, somente com aqueles que são os anciãos da nossa vida, somente com aquelas pessoas que querem o nosso bem, aquelas pessoas que vão orar por nós, aquelas pessoas que vão mostrar o caminho de Deus para nós, aquelas pessoas que vão nos fazer ouvir a voz do Senhor. Ei, cuidado com quem você está compartilhando seus sonhos. Precisa estar na companhia certa. Moisés estava com os anciãos, mas Moisés tinha uma companhia maior. Quando as coisas começam a apertar, Moisés olha para o alto e diz: Senhor, o que eu faço? O que eu faço agora, Senhor? Me dá a direção, o que eu preciso fazer? E sabe por que ele faz isso? Porque ele tinha a companhia do Pai. Porque ele tinha o Deus Todo-Poderoso que estava nele, estava no coração dele, estava dentro dele, estava dando poder a ele. Você precisa estar na companhia certa, e a companhia certa é Jesus. Somente Ele vai te fortalecer, somente Ele. Para encontrar socorro em Deus, você precisa estar em Jesus. Para encontrar socorro em Deus, você precisa estar ligado na videira verdadeira que é Jesus. Eu não sei como que você está nesse momento. Eu não sei onde você tem buscado orientação, onde você tem buscado socorro. Nesse tempo que nós estamos vivendo aí de internet, com tantos pregadores, com tantos coaches, com tantos orientadores, com tantas pessoas ganhando dinheiro para dizer para você o que você deve fazer com a sua vida. A palavra de graça, a palavra da graça, diz para você: eu tenho um caminho, eu tenho uma resposta, eu tenho uma direção, e ela é de graça na sua vida. Ela é a graça de Deus sobre a sua vida. Olhe para o Senhor, pare de ouvir as vozes do mundo, pare de reclamar, pare de olhar as circunstâncias, pare de culpar os outros, e comece a olhar as coisas boas, comece a perceber a presença, a ação do Espírito Santo, comece a entender o plano de Deus para a sua vida. Talvez você esteja no deserto, mas eu quero dizer para você, talvez o deserto seja um propósito. Seja humilde, quebranta o seu coração e entra para o seu quarto e fala com o Senhor: Senhor, qual é o propósito do Senhor nesse deserto? O que eu preciso aprender nesse deserto? O que eu preciso passar? Porque eu preciso passar esse deserto, mas me tira desse deserto, ou segura na minha mão enquanto eu estou aqui nesse deserto. Nós acabamos de cantar que se o mar não se abrir diante de nós, o Senhor mesmo nos fará andar sobre as águas. Mas nós precisamos fazer isso e tornar uma prática na nossa vida. Nós não podemos crer nisso somente da boca para fora. Ah, não, é muito bonito cantar, é muito bonito ouvir toda a igreja cantando, mas quando as coisas apertam, eu não sei o que fazer, eu me desespero, eu começo a olhar as circunstâncias, eu abandono tudo, eu quero desistir de tudo. Não, o Senhor não quer que você desista. Sabe o que Deus quer? Ele quer segurar na sua mão. Ele quer dizer para você: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Coloque-se de pé comigo, quero orar por você. Coloque-se de pé comigo, quero clamar a Deus pela sua vida. Eu não sei qual é o deserto que você pode estar passando, eu não sei qual é o socorro que você está precisando agora, mas eu quero dizer para você que o seu socorro está em Deus. Eu quero dizer para você que só Ele pode entender o que está passando na sua mente, o que está passando no seu coração. Só Ele pode responder a pergunta que está na sua alma. Só Ele pode colocar fim verdadeiramente à sua dor. Não é essa saída que o diabo está te mostrando, não é essa saída que o inimigo está tentando apontar a você. Cuidado com as vozes que você vai ouvir. O Senhor pede a Moisés para sair do meio da multidão, para que as vozes da multidão não fossem atrapalhar Moisés a ouvir a voz que ele precisava ouvir. Cuidado com as vozes que você está ouvindo. Você está ouvindo a multidão, você está ouvindo as pessoas, você está ouvindo os invejosos, está ouvindo os preguiçosos, está ouvindo as pessoas que não conseguiram chegar aonde você chegou, então elas querem tirar você de onde você está. Você está ouvindo as pessoas talvez que estão te levando ao trono da graça, as pessoas que estão te levando a ouvir a voz de Deus. São essas pessoas que você está ouvindo. Essas pessoas são os anciãos de Deus na sua vida.
Senhor, toma a tua igreja nas tuas mãos, ó Pai. Opera com poder e graça, Pai amado, no meio da tua igreja. Opera, Senhor Deus, com misericórdia e amor, ó Pai. Porque nós precisamos encontrar o nosso socorro no Senhor, ó Pai. Nós precisamos encontrar, Senhor Deus, refúgio na tua morada, Pai. Nós te adoramos, nós te louvamos, nós cantamos ao Senhor e nós ouvimos a tua voz agora. Paizinho amado, faz com que nós não venhamos sair daqui da mesma maneira que nós entramos. Continua operando com teu Santo Espírito nesse lugar, como o Senhor tem feito, Pai amado, por tantas vezes. E nós pedimos ao Senhor mais uma vez, faz de novo, Pai, faz de novo. Derrama mais uma vez da tua graça, derrama mais uma vez do teu amor. Fala aos corações, fortalece vidas nesse lugar. Tira os pensamentos ruins, ó Pai amado, tampa os ouvidos dos seus filhos para as vozes do mundo, para as vozes de desespero, para as vozes de acusação, para as vozes de dor, para as vozes das circunstâncias. E coloca somente a tua voz, ó Pai, no nosso coração esta noite. E a tua voz diz para nós: siga em frente, siga em frente. A tua palavra é poderosa e maravilhosa, Pai. Tira todo o temor da tua igreja, tira todo o medo, Pai amado, do meio do seu povo. Dá confiança, dá segurança, dá certeza, Pai amado, de que é a mão do Senhor que está com cada um dos seus filhos nesta noite. Pai, nós oramos. Continue orando como igreja, continue orando, igreja. Continue com seus olhos fechados. E eu quero perguntar para você que talvez entrou aqui essa noite buscando uma resposta, buscando um direcionamento, buscando uma orientação, e talvez essa direção de Moisés seja a direção que você precisa seguir. Talvez você precisa deixar as vozes do mundo para você ouvir a voz de Deus. Talvez você precisa estar na companhia de Jesus. Talvez você precisa ter esse encontro poderoso e verdadeiro com Ele. E Ele quer ter esse encontro. Talvez esteja marcado para hoje na sua vida. E você quer ter uma vida nova em Cristo Jesus. Você quer renovar os seus votos com Ele hoje. Você quer ter esse encontro com o Senhor hoje. Eu quero convidar você. Levanta uma das suas mãos onde você está. Você não precisa sair do seu lugar. Você não precisa vir aqui à frente. Basta você dizer assim: eu quero, Senhor. Eu quero esse encontro. Eu quero esse encontro marcante de Jesus na minha vida. Eu quero essa presença poderosa do Senhor na minha vida. Amém. Glória a Deus. Onde você estiver, amém, glória a Deus, amém. Onde você estiver, entrega seu coração a Jesus. Fale com Ele. Não saia daqui da mesma forma, não saia daqui com a mesma pergunta. Ele tem a resposta para você. Basta você levantar uma das suas mãos e dizer: Senhor, eu preciso do Senhor na minha vida, eu desejo mais de Ti. Talvez você estava afastado, talvez você estava longe, talvez você estava distante do plano de Deus, e o Senhor está te chamando de volta. O Senhor está te chamando de volta à comunhão. O Senhor está te chamando de volta à unidade. O Senhor está te chamando de volta para o crescimento, de volta para a intimidade com Ele. Se você está nessa situação e você quer se reconciliar com o Senhor hoje, faça o mesmo gesto. Levanta uma das suas mãos onde você está. Eu quero orar por você. Eu quero colocar a sua vida diante do altar do Senhor. E meu último chamado: você que está no caminho, você que já tem andado com o Senhor, mas que por algum momento você deixou de olhar para o altar